Né? Então, que nós venhamos a entender, né? Eu vou tentar passar, né? Deus tem falado comigo primeiro, a transmitir para as minhas irmãs, principalmente nesta noite, a força que Deus quer que nós tenhamos. Né? Nós estamos aqui de pé porque há uma força. Nossos filhos estão caminhando, tentando, né? A gente está tentando por causa da nossa força. Né? Nossos esposos estão aí alimentados, vestidos, né? Graças a Deus, pela nossa força, que é diferente da força de um rei, que é diferente da força de um pastor, que é diferente da força de um obreiro, que é diferente da força de qualquer homem que Deus constituiu por homem, né? Como a palavra de Deus diz. E lá no livro de Juízes, irmãos, essa mulher juíza, profetisa, conselheira, ela é um exemplo de força. Né? A palavra de Deus não me diz quantos anos ela tinha, mas eu acredito que não era tão jovem, né? Porque já tinha certa experiência. E quando ela começa a ser levantada como juíza, né? Ela já se destacou porque foi a mulher, né? Uma mulher juíza, não tinha rei, Israel não tinha rei, e ela foi levantada como juíza, e aquilo chama atenção, né? Só que em nenhum momento fala que ela foi, como que se diz? Foi ignorada ou sofreu discriminação por ser mulher. Né? Diante de tantos juízes que Israel teve, o povo levantou, né? Deus levantou essa mulher por juíza, e o povo continuou buscando ela como conselheira. Ela continuou esse segmento de juiz, de saber, de aconselhar e de julgar as causas dos povos de Israel. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, quando a palavra de Deus vai nos dizer que a mulher é conselheira, né? Muitas vezes a gente acha que conselho a gente dá a hora que a gente quer, né? Porque ninguém segura minha boca, eu falo a hora que eu quero, eu falo o que eu quero. Irmãos, a mulher de Deus, ela foi levantada principalmente como adjutora. E foi levantada principalmente para ser diferente dos homens. Né? Hoje em dia a gente vê o que? Uma mulher que foi empoderada, né, entre aspas, a ser equivalente ao seu esposo, equivalente a outros homens, né? Porque alcançar o que os homens alcançam pela força física, né? Pelo posto ao qual Deus é o homem forte, que é o homem que conquista, que é o homem que traz o sustento para o seu lar, elas querem alcançar isso de qualquer maneira, né? E buscam essa força, ao qual a conselheira ali de Lemuel diz que não, né? Não é essa força que você vai dar para as mulheres, né? Deus diz que não, né? Então a gente fala assim, conselheira, mas o conselheiro, irmãos, é falar segundo o quanto o Espírito Santo de Deus tem nos mandado. Deus tem levantado mulheres de Deus para falar, para ensinar. Né? A gente fala muito, nossa, hoje em dia as mulheres estão tendo mais coragem de pregar, falam mais às vezes, né? Levantou assim, Deus levantou. Porque a força da mulher, irmãos, ela está na intimidade com Deus. É o quanto Deus permite que elas sejam usadas. Né? Então, hoje, num culto de irmãs, que a gente venha abrir o coração, irmãos, para que a gente seja diferente de homens, né? Que a gente venha entender o posto da mulher no casamento, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro do seu âmbito familiar, como filho, como neto, né? Que é diferente, a nossa chamada é outra. Em nome de Jesus. Em casamento, principalmente, né? É a parte onde aflora, né, o machismo ou o feminismo, vamos dizer assim. É onde há essa discrepância, né, que a gente acha que é tão difícil, mas se a gente for começar em Gênesis, se a gente tiver coragem de ler Gênesis, a gente
já entende o que é o casamento. Se a gente cria um monstro de 7 cabeças, 10 cabeças, 18 cabeças, se a gente fosse entrar pela palavra de Deus, é uma coisa tão simples. A partir do momento que a mulher toma o seu lugar de mulher e o homem, principalmente, o seu lugar de homem. O filho tomar o seu lugar de filho, o pai tomar o seu lugar de pai e o provedor do lar, o esposo. Deus fala com a mulher, Deus fala com o homem, Deus fala com o casal. E Ele fez 2 seres no dia da criação. Quando Ele criou todas as coisas, primeiro o homem, por cabeça, com força, e depois a mulher para ajudar. Muitas vezes, irmãs, a gente perde o controle do nosso lar, o controle da nossa família, quando a gente abre a boca, porque eu sou mulher, porque eu tenho que falar muito, eu tenho que falar, eu tenho que dar conselho, eu sei todas as coisas. Irmãos, Deus está falando comigo, Deus está trabalhando na minha vida. Se Ele me escolheu nessa noite para trazer essa palavra, é porque Ele acha que eu precisava aprender também. Glória a Deus, aleluia. Então a gente tem que entender o que é ser uma conselheira, o que é ser uma ajudadora, uma adjuntora. Adjuntora me lembra assim, alguma coisa que se ajunta, se alguma decisão vai ser tomada dentro do lar, porque haver separação, discussão, dissensão, se estamos todos no mesmo barco, eu sempre uso esse termo na minha casa, estamos no mesmo barco. Na economia doméstica, na vida espiritual nossa lá em casa, estamos todos no mesmo barco. Por que nós não vamos remar para o mesmo lado? Nós estamos remando juntos. E é isso, irmão. Muitas vezes a gente abre a boca demais, a gente fala demais, porque a gente acha que a gente, eu tenho que falar, Deus me levantou por conselheira, eu vou dar conselho para a vizinha, para fulano lá no meu serviço, eu vou falar. Irmãos, Débora chamou Baraque para falar quando Deus mandou. Deus já tinha falado com ele. Deus já tinha mandado ele fazer. Ela comentou aqui, Deus não mandou? Deus não mandou você fazer isso? O que você está esperando para fazer? Eu já falei o resultado. Então ele não foi. Aí ela ouviu a voz de Deus. Agora é a hora de eu falar. Aí então ela chama, lembra ele, Deus mandou, Deus quer você lá. E Ele já disse que você vai ter a vitória. Glória a Deus! E Ele, irmãos, como uma mulher que fala na hora certa, como uma mulher que ouve a voz do Espírito Santo de Deus, como uma mulher que está assim, com a força, com a intimidade, com a força que ela tem. O que é a força da mulher? Nesta noite eu queria que os irmãos entendessem. A força da mulher é a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele sabia que Débora tinha. Que ela ia abrir a boca na hora certa. Que ela ia falar na hora certa. Que ela ia ajudar na hora certa. Foi para isso, irmãos. Foi para isso. E quando a gente fala, eu lembrei do círculo de oração, a igreja precisa dessa estabilidade feminina dentro da igreja para sustentar a igreja em cura, em libertação, em oração. Irmãos, a gente tem um pastor, a gente tem obreiros, a gente tem a esposa do pastor, que também está tão diretamente ligada à obra, e a gente sabe que é difícil, que não é só lidar com pessoas, que é um lado espiritual muito forte, muito pesado, e é muito difícil, que exige oração, que exige renúncia, todo dia mais e mais. Além da renúncia do cristão para alcançar Cristo, a gente renuncia à vida social para dirigir uma igreja, para estar num trabalho, muitas vezes. Às vezes a gente renuncia ao convívio, às vezes com o filho, num dia, no final de semana eu vou ter com a
família aí, acontece alguma coisa, tem que ir na igreja, tem que fazer uma visita. Então, o pastor, o corpo, a igreja, é isso. E quem sustenta isso, irmãos? Quem sustenta isso? Se não é a força da mulher, se não é a força da juíza, se não é a força da profetisa, né? Não é a força que a mulher gostaria de ter, que muitas lá fora querem, que é igualdade de gênero. Ele pode, eu posso também. Não, isso ninguém pode, irmãos. A intimidade que nós buscamos com Deus é nossa. E tem que prevalecer na igreja, tem que continuar na igreja dia após dia. Hoje em dia, muitas vezes na correria do dia a dia, esse desencontro, né, de horário, de dar certo, para todos estarem no grupo de igreja, orando, mas a mulher tem que ter esse compromisso. Independente de horário, independente de situação, ela tem que haver, em algum momento da vida dela, esse compromisso com a oração. O pastor está orando, o pastor está buscando, faz campanha. Quem que vai sustentar? Quem que é a coluna da igreja? Né? É a oração. É a oração, irmãos. É a intercessão. Aleluia! É a intercessão. Glória a Deus. Deus criou o homem para trabalhar, a mulher para ajudar. Então a mulher tem esse tempo para ajudar. Glória a Deus. A mulher tem esse tempo para buscar a Deus e sustentar Aleluia. essa igreja debaixo do joelho, debaixo da oração. Glória a Deus. Aleluia. E essa juíza, irmãos, essa juíza, ela foi chamada por ser uma mulher forte, né? Entre aspas, né? Com essa força, por ser íntima de Deus. Né? Quantas vezes a gente às vezes quer falar ou quer agir da nossa forma, do nosso jeito, né? Nós esquecemos o motivo pelo qual nós fomos criados, vira uma batalha, vira uma luta, que seria tão simples a gente entender a palavra de Deus e nos colocarmos onde Deus nos colocou, da forma como Ele nos levantou. A mulher virtuosa, né, do capítulo 31 de Provérbios, ela trabalhava, irmãos. Às vezes a gente fala, mas não tem mais tempo que eu tenho que trabalhar. A gente ajuda. Se a gente está trabalhando, é porque a gente está enquadrada no Provérbios 31. Sou mulher virtuosa, sim. Glória a Deus. Não tem tempo de ser aquela dona de casa perfeita. Mas você está trabalhando, você está ajudando. Aleluia. Né? A palavra de Deus fala que ela pegava o linho, costurava, tecia, vendia os seus vestidos, seus panos e ajudava em casa. E continuava sendo virtuosa. Glória a Deus. Né? A gente tem que buscar, irmãos, a perfeição como mulher. Né? Não querer debater algo que não foi feito para nós. Aleluia. Né? Às vezes a gente se deixa levar pelo mundo moderno hoje em dia, que quer debater um assunto de que nós temos que ser iguais. Eu sempre falo, irmãos, eu cresci na minha casa, meu pai sempre foi muito manso. Meu pai e minha mãe nunca foram crentes, ele sempre foi muito manso. Pensa em um homem manso que não tinha boca para nada. Para nada. Tranquilo, sossegado, era mansidão em pessoa. Se queria ter paz, era você ficar pertinho dele. Minha mãe sempre foi mais agitada. Morreu nova, né? Nervosa com tudo, sempre agitada. E em casa eu cresci vendo ela liderar o lar. Ela liderava por causa desse jeito sossegado dele. Ela tinha essa direção. Ela tomou a rédea e falou, não vai sair, seu pai não faz, eu vou fazer. Então ela tomou a rédea do lar. Ela falava, eu vou fazer do meu jeito. Eu mando, eu também trabalho, eu vou mandar. E ele, tudo bem, para ele tudo bem. Ele era sossegadinho, ele era calminho, para ele estava tudo bem. E eu nunca vi eles brigando na minha vida. E nunca foram crentes, irmãos, nunca foram crentes. Aí eu me casei. Conheci meu esposo, a benção, né? Falei, eu vou ser igual minha mãe, né? Também vou mandar, vou tomar as rédeas do meu lar, porque é assim que eu aprendi.
Só que o meu esposo já não era tão manso que nem meu pai. Né? Ele já era bem diferente, a gente não servia a Cristo ainda, né? É que nem eu falo, se a gente começar a ler Casamento Deslanche, só que a gente não ia, né? A gente achava que havia aquela rivalidade, né? E eu bati em cima daquilo, irmãos. Eu queria o domínio de tudo, eu queria mandar, eu queria que ele me obedecesse do jeito das coisas do jeito que eu queria. E ele era um homem, ele era diferente de mim, né? Ou muito igual, não sei, talvez. E onde haviam as discordâncias, né? No começo foi muito difícil. Muito difícil. Graças a Deus durou 2 anos, né? Entre trancos e barrancos, até a gente resolver ir para Cristo. Fomos batizados juntos. E a gente começou a entender, né, que cada casamento e cada ser humano é um. É um. Só que diante da palavra de Deus, irmãos, a mulher também tem que ser uma. Né? O meu temperamento tem que bater com o temperamento da irmã Solange, com o temperamento da irmã Márcia, né? Com o temperamento da irmã. Somos todas diferentes. Mas o nosso espírito testifica da mesma forma. Mansidão, temperança, domínio próprio. Né? A gente tem que alcançar esse domínio no lar através do quê? Da intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque é a força que Deus nos deu. É a única força que a gente tem, irmãos. Não adianta, a gente não tem força física. E a gente tem autoridade por Deus para mandar dentro de um casamento, mandar dentro de uma firma, mandar dentro de qualquer situação que seja um homem o líder. Se a gente tentar, a gente só vai dar cabeçada. A gente não consegue. Mas através da intimidade, da força que o Espírito Santo de Deus nos dá, a gente consegue alcançar algo muito maior e muito melhor. Irmãos, Balaque, ele tinha tudo. Ele tinha tudo para ganhar aquela batalha. Deus já tinha falado. Mesmo com um exército pequeno, menor do que o que ia se levantar contra ele, ele tinha o exército dele, né? Ele tinha os carros dele, e com aquilo ele tinha certeza que ele ia ganhar. Porque Deus já tinha falado com ele e tinha falado através da profetisa. E mesmo assim, irmãos, ele não quis ir sozinho. Né? Muitas vezes a gente quer falar tanto, a gente quer ter tanta razão, a gente quer tanto se levantar contra quem está remando junto com a gente, que às vezes a gente nem percebe e ia deixar de lado. Aquele homem queria juízo junto. Será que os nossos esposos, amigos, colegas de trabalho, né, será que estão buscando a juíza que a gente é dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho? Será que eles buscam? Será que lá onde eu trabalho, onde os irmãos trabalham, será que eles têm nos buscado como juíza? Conselho? Uma pessoa de confiança? Uma pessoa de Deus que faz a diferença, que é diferente no falar, que é diferente no agir, principalmente? Será que dentro da sua casa, o seu esposo ainda tem coragem de chegar em você para pedir um conselho? Ou você já se descabela e já quer falar mais alto, quer ter razão? Irmãos, Baraque queria a Débora junto dele. Nós temos que ser, irmãos, exemplo dentro da nossa casa. Exemplo de mãe. Né? A gente só tem a nossa família ali mais próximo para entender, né? Para saber o que se passa ali dentro. E a gente tem perdido essa intimidade. A gente tem perdido esse convívio gostoso. Né? Muitas vezes a gente fala o que quer, ouve o que não quer, porque para toda ação tem uma reação. E às vezes a gente não está esperando, mas a gente quer falar. Mas eu não gosto do que eu escutei, mas eu quis falar. Aproveitar, irmãos. Deus nos levantou como profetisas. Como juízas no nosso lar. Hoje Deus levantou homens
como cabeça, e tem levantado desde Gênesis, desde que ele criou o homem, né? E a sociedade quer derrubar. A sociedade quer derrubar. Eu sempre falo que mulher forte, essas mulheres feministas, empoderadas aí do mundo, têm criado homens fracos. Né? Essas mulheres que, eu não preciso de homem, eu não preciso de marido, eu vou fazer tudo sozinha. Aí ela tem um filho homem. Aí ela fica lá se matando até os 90 anos. E o filho homem dela lá, peluca, pernona peluda dentro de casa, né? Não sabe nem o que quer trabalhar ou pegar numa enxada. Mas, em nome de Jesus, Deus continua levantando homens por cabeça, irmãos. Nós estamos dentro de um corpo que é a igreja. Cristo é o cabeça, o pastor é o cabeça. E a gente vai orando, a gente vai ajudando, e a coisa vai funcionando. E quando a gente se torna essa mulher que ajuda, a igreja continua a crescer e gerar homens cabeça, né? Com autoridade, com unção, com sabedoria, né? Porque a palavra de Deus diz que quando a mulher é submissa, enquanto a mulher é submissa, ela é ajudadora, né? Ela ouve, ela ajuda. Enquanto ela é tudo isso, o homem é amoroso, ele dá a vida por ela, né? Entender que é uma só carne, que ele não vai machucar o próprio braço. Então é assim que a família vai seguindo, irmãos. Então quando a gente fala que a mulher precisa se colocar no lugar de serva de Deus, é por isso o lar está nas nossas mãos. Porque quando vem a providência da parte da força, né, que é o homem, a gente cuida dos nossos, do lar, com a oração, com o joelho no chão. Saber falar na hora certa. Saber se ouvir. Né? Às vezes os filhos querem falar todos ao mesmo tempo, né? Quem tem 3, que nem eu, é uma delícia. Quer falar tudo ao mesmo tempo. Saber ouvir, irmãos. Dar ouvidos, principalmente, né? Porque às vezes a gente escuta, mas a gente não dá ouvidos. Parar para entender o que está acontecendo dentro da sua casa. Né? Que nós venhamos cada dia, irmãos, buscar essa intimidade com Deus. Porque essa é a força da mulher. Né? Este culto, irmãos, de mulheres, né? Das irmãs, não acontece à toa nas igrejas. Não acontece à toa. É um momento, né, das irmãs mostrarem o seu trabalho dentro da igreja. Porque nós fazemos parte desse corpo também. Né? Mas que nós venhamos a acrescentar sempre. E não ser um peso. Eu não vou ser um peso para o meu pastor, eu não vou ser um peso para a esposa do meu pastor. Né? Fui convocada para fazer a faxina na igreja hoje. Venha com amor. Fui convocada pela esposa do meu pastor, hoje eu vou abrir o culto. Venha no horário, faça com amor. Quando for possível, venha na oração, na consagração mesmo. É isso que levanta, é isso que nos fortalece. É fazer parte do corpo, irmãos. É ser saudável junto com o corpo. Né? Porque se tem um dedinho doendo, o corpo inteiro sente. Né? Isso a gente fala assim, um irmão que está necessitado, que está precisando, amém. A igreja inteira sente para ajudar, amém. É isso que é corpo. Mas eu falo assim, a doença espiritual, a fraqueza espiritual, buscar a Deus em todo tempo, em oração, ajudando. Às vezes o pastor está lá orando, na madrugada, buscando, pela sua vida, e você já acorda, né, xingando todo mundo, falando palavra. Ora por ele também, ajuda ele, né, no que precisar. A igreja é um corpo, irmãos. E aí eu vi as irmãs, a oração das irmãs é coluna. Amém? Glória a Deus, que nós venhamos abrir o nosso coração nessa noite para essa diferença que nós temos. Né? Deus criou o homem,
barro, ele já criou da costela para saber que você veio dele e que vai ser diferente dele. Glória a Deus. Porque você pega outro barro e faz a mulher, é tudo igual. Não é, irmãos. Não é. Quando ele fez para ser diferente dele. Glória a Deus. Né? E não é feminismo que está descrevendo aí fora, não. É feminino. Né? Nós somos mulheres para sermos femininas, para sermos a imagem e semelhança do nosso Deus, com os frutos do Espírito, diferente deles. Que a nossa força, irmãos, nessa noite, vem essa nossa intimidade com Deus. Isso a gente consegue, isso aí nos torna muito forte. A gente levanta defunto se a gente tiver essa intimidade com Deus. Cura, libertação, né? Essa é a força que as irmãs têm que buscar. Amém? Glória a Deus. Sim. Os homens, né, continuem ajudando, amando, cuidando, zelando, né? Porque não há esposa, mulher, filha, colega de trabalho que não queira, né, se submeter a uma ordem ou a uma hierarquia, né, do homem, se ela não for bem tratada. Se ela é bem tratada, ela vai, ela faz. Né? Então é essa a função do homem ser cabeça. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Eu falo por mesmo. Foi o que Deus colocou no meu coração. Deus tem falado comigo, né? Espero que